Fim do mistério. Jerônimo confessa ao padre Severino que Dr. Álvaro está vivo. Todos pensam que Álvaro morreu, mas na verdade ele está bem vivo. Tudo começa com um telefonema para a fazenda e Manuela irá atender, mas Jerônimo não está na fazenda. Ele estará na cidade e Carlos pergunta para Manuela quem é. Manuela diz que é o doutor da cadeia, que precisa falar urgente com Jerônimo. Carlos e Manuela estranham tal telefonema, pois o que esse doutor da cadeia tem a ver com Jerônimo? Quando Jerônimo volta para a fazenda, ele recebe uma ligação da prisão falando sobre Álvaro. Em seguida, Carlos entra no escritório para dar uma notícia para Jerônimo. Jerônimo pergunta para Carlos qual seria a boa notícia, e Carlos diz a Jerônimo que não vai ser só um casamento, mas dois, o dele com Matilde e do Lázaro com Carina. Jerônimo fica surpreso e com uma cara estranha. Carlos não entende sua reação. Mais tarde, Jerônimo vai falar com o padre Severino e diz que é um assunto muito sério. Ele diz que Carina vai casar e o padre responde que sim, que ela é uma mulher livre. Jerônimo diz que não sabe se ela pode casar, pois Álvaro está vivo. Ele então começa a confessar como tudo isso aconteceu. O padre o chama para sentar em um canto e Jerônimo começa falando como tudo aconteceu. Ele começa falando que uma noite antes de darem o Dr. Álvaro como morto, ligaram para ele falando que Álvaro tinha sofrido um atentado na cadeia e que estava muitíssimo mal e que queria falar com ele. Álvaro disse que precisava da ajuda de Jerônimo. Ele disse também que é Augusto que mandou matá-lo ali na cadeia. Álvaro, nesse momento, mal consegue falar e o médico ajuda. Álvaro continua falando para Jerônimo que é Augusto quer sua mulher e também suas uvas. Padre Severino então diz tudo isso por causa de Augusto e Jerônimo confirma que sim. Jerônimo pede ao padre para guardar segredo e o padre diz que sim, que ele vai guardar segredo. O padre então pede para que Jerônimo continue a história. Jerônimo diz que quando o padre chegou na fazenda para avisar Carina que Álvaro tinha morrido, ele estava de saída para a cadeia ver Álvaro, mas não pôde ir naquele momento, e quando foi, ele conversou com o doutor e o diretor da prisão. Álvaro estava ali em coma. Jerônimo diz ao doutor que não entendia, pois deram Álvaro como morto. O doutor diz a Jerônimo que deve muito ao Dr. Álvaro e que fez isso para ajudá-lo. O diretor pede que Jerônimo mantenha a discrição e Jerônimo responde que isso é mais que uma discrição, sendo que ele está vivo e todos pensam que ele está morto e que isso o torna cúmplice. O diretor diz a Jerônimo que sabe, mas não tem outra opção, pois ele corre perigo. Jerônimo então pergunta, e se ele viver? O diretor diz que se ele viver vai ajudar ele com uma nova identidade. E o doutor responde dizendo que é provável que Álvaro não viva. O padre então pergunta a Jerônimo sobre o corpo de Álvaro, o corpo que foi enterrado, e Jerônimo responde que aquele corpo não era de Álvaro, e sim de um companheiro da cela que ajudou Álvaro na briga, mas acabou morrendo. O padre então diz a Jerônimo, o que vamos fazer, o que vamos fazer? Eles ficam ali sem saber o que fazer. Quer saber mais sobre o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!